Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento dessa semana, que é o filme Eddington. Durante a pandemia da Covid-19, um impasse entre um xerife e um prefeito de uma pequena cidade gera um conflito entre vizinhos. O longa tem direção e roteiros assinados por Ari Aster e traz uma espécie de faroeste moderno que se junta com uma sátira. E apesar de contar sobre um acontecimento real e bem recente, a história se passa em uma realidade irreal, querendo principalmente falar sobre o que vivemos durante a pandemia, deixando claro a influência das redes sociais na sensação de perda de controle e caos. E assim como seus outros filmes, o Ari Aster ambienta essa história em um círculo bem pequeno. Mesmo contando com muitos personagens, a narrativa se passa numa cidade pequena, onde todo mundo se conhece e que tem aqueles traços típicos de cidade pequena dos Estados Unidos, né? Então a polícia são 3 homens, o prefeito é o vizinho de alguém e todo mundo meio que se conhece desde sempre. E o filme deixa claro já desde o seu início que a gente vai acompanhar os acontecimentos da pandemia, especificamente os acontecimentos de maio de 2020, através do olhar dos habitantes de Eddington, uma cidade muito pequena que já é isolada por conta própria, por ficar ali num deserto, né? E até aí fazendo referência à escolha do gênero faroeste aqui para contar essa história. E que não vai ali para um âmbito mundial ou o que está acontecendo no restante do mundo, a história vai ficar centrada ali e como os vizinhos interagem entre si com os acontecimentos rolando durante a pandemia. E isso, juntamente com a ideia de relembrar algumas situações, notícias e eventos que aconteceram durante a pandemia, passa uma sensação de claustrofobia, um tema que é muito comum também para o Ari Aster, que a gente vê em vários outros filmes dele, né, em Hereditário, em Midsommar e muito em Beau is Afraid. Eu acho que de todos os filmes da filmografia do diretor, Beau is Afraid e Eddington são muito similares um com o outro, né, até por compartilharem o mesmo ator protagonista, que é o Joaquin Phoenix, né, mas acho que essa sensação de claustrofobia é algo que os dois compartilham muito, né? E como eu falei, é uma cidade pequena, meio isolada, meio no meio do nada, ali rodeada por um deserto, né? O que por si só já passa essa sensação. E por ser uma cidade pequena, né? Onde todo mundo se conhece, você não tem muito como escapar daquilo. E nessa pequena cidade encontramos pessoas de todos os tipos, negacionistas, conspiracionistas, aqueles preocupados com as pautas sociais, inclusive esvaziando algumas delas, políticos falsos e etc. E o protagonista da história é o Joe Cross, interpretado pelo Joaquin Phoenix, que é um xerife asmático da cidade que se recusa a utilizar máscaras e, muito por conta do seu ódio ao atual prefeito, ele decide soltar sua candidatura ao cargo de prefeito da cidade. E assim como os outros filmes do diretor, aqui a paranoia é quase que um personagem constante dentro da narrativa. Muito por conta dessa sensação de claustrofobia, né? Mas ao mesmo tempo algo que os próprios personagens sentem por conta do contexto de pandemia. E uma das cenas que a gente mais vê essa questão da paranoia é justamente durante uma manifestação organizada pelos jovens conscientes de Eddington, que, influenciados por muitas campanhas feitas nas redes sociais, decidem fazer essa manifestação muito só carregando ali o que está sendo dito, sem muita explicação de onde vem essas coisas que eles estão manifestando por ou para. E a partir desses momentos eles acabam entrando em guerra com os outros vizinhos ali de Eddington. A partir daí o filme traz um retrato da colisão de ideias, tanto políticas quanto sociais, que ocorreram nos Estados Unidos durante a época da Covid-19 e como essas ideias chegaram em Eddington, uma cidade completamente isolada, longe de muitas coisas, e como elas foram abraçadas pelos habitantes daquele lugar. E como eu comentei, essas ideias não chegam ali com a carga como elas surgem em outros lugares do país. Elas chegam ali e as pessoas apenas replicam o que elas veem nas redes sociais e seguram essa bandeira, muitas vezes não entendendo muito bem o que tudo aquilo representa. E com isso a história deixa muito claro que essa emoção vivida pelos habitantes de Eddington é na verdade guiada muitas vezes por uma sensação de ódio, de medo e de preconceito. Algo muito parecido com o que vários outros filmes fizeram, filmes norte-americanos fizeram pós 11 de setembro, que tem muito essa coisa da paranoia, do preconceito, de duvidar de tudo e de todos, do governo, dos vizinhos, das pessoas que você conviveu a vida inteira, né? Ele pega muito essa sensação, só que
que aqui coloca no contexto de pandemia. E com isso, o filme usa do contexto da pandemia para falar sobre isolamentos e como nós, humanos, nessa situação, passamos a desenvolver uma enorme paranoia, nos questionando sobre tudo e sobre todos, e até adotando uma relação de afastamento dos outros, meio que gerando um medo de que algo ruim possa acontecer. E o filme também deixa muito clara a forte presença das redes sociais durante essa época e como a presença delas apenas intensificava esse medo. Medo esse, alguns, de ameaças reais, e medo esse, às vezes, de ameaças inventadas e ameaças apenas disseminadas para que alguém tomasse certas decisões sociais, políticas, escolhesse um lado ou outro, né? As fake news. E honestamente, eu fui assistir ao filme sem saber da sinopse, eu sabia só dos 3 atores protagonistas dentro da história, mas eu admito que eu fiquei um tanto quanto decepcionada quando eu descobri que a história se passava durante o período da Covid-19. Em parte porque relembrar dos eventos da pandemia e ver coisas que tem uma sensação de nostalgia, mas não é uma boa nostalgia, me deixa um tanto quanto angustiada. O que, claro, pode ter sido totalmente a intenção do diretor, de fazer com que a gente relembrasse desse período e ficasse com essa angústia, com essa sensação ruim mesmo, lembrando disso. Por a angústia estar presente em todos os outros filmes do diretor, mas eu sinto que aqui a angústia não vem com uma curiosidade de continuar o filme, e sim com a vontade de pausar e parar de assistir. Mas para o bem dessa crítica, eu terminei de assistir o filme. Eu li muitas críticas, algumas positivas e outras negativas, e eu acho que eu tô muito mais pro lado das críticas negativas nesse caso, mas sinto que é um filme que eu não gostei particularmente, mas que você, se assistir, pode acabar gostando. E até mesmo em uma das críticas eu li um relato sobre como foi a exibição do filme em Cannes, em que muitas pessoas aplaudiram e muitas pessoas vaiaram também. Pra ser bem sincera, eu achei o filme um tanto quanto bagunçado. Eu acho que ele tinha muitas ideias, mas por conta de querer abordar tudo isso e querer trazer muitas das experiências da pandemia, muito disso acaba ficando pouco aprofundado. E uma dessas histórias, que na verdade é uma das que eu mais achei interessante, é justamente o lado dos conspiracionistas aí nesse contexto de pandemia, né? A esposa do personagem do Joaquin Phoenix, que é aqui interpretada pela Emma Stone, ela e a mãe dela, a mãe da personagem na trama, ficam obcecadas com teorias, elas até acabam indo conversar com um guru, e é uma história que tava me intrigando muito, porque particularmente eu gosto bastante quando vai pra esse lado um pouco mais maluco, e esse guru, ele tem uma espécie de seita, assim, mas meio que a história é só largada por aí, assim, e muitas das outras tramas dentro da história meio que também ficam somente por isso. Eu acho que ele quis muito trazer a sensação das coisas e não tanto uma narrativa, assim, não tanto a história, muito mais o sentimento do que foi aquele período, e particularmente eu não fui tão fã assim disso. E eu acho que o filme tem boas ideias, eu acho que querer mostrar o estado pandêmico do norte-americano, trazendo esse relato cru dos pensamentos controversos dos estadunidenses e tudo isso dentro de um faroeste, que é um dos gêneros mais marcantes da história do cinema dos Estados Unidos, é muito interessante. E realmente, os momentos em que o diretor se dedica para trazer cenas um pouquinho mais de ação, que tem muita tensão, e falar sobre essa paranoia, né, e trazer essa sensação, na minha opinião, foram algumas das melhores cenas dentro do filme, e cenas que eu realmente gostei. Não só achei que foram as melhores, mas que eu genuinamente gostei. Acho que tem momentos bons aqui. Mas honestamente, eu me dispersei em vários momentos dentro da história, eu me senti entediada, e eu acho que essa é uma sensação terrível para se sentir durante um filme, porque sinto que se você se sente feliz, se você se sente com raiva, pelo menos o filme tá te trazendo alguma coisa. Mas aqui eu fiquei entediada, assim, e não era bem isso que eu queria da história. E por ter tantos temas, parece que a história não conseguiu aproveitar tão bem eles. Não só eles, como também muitos dos atores dentro da trama, como a própria Emma Stone e o Austin Butler, que acho que tem personagens que são muito interessantes, que têm passados que nos intrigam, que têm suas questões, mas que ainda assim são deixados totalmente de lado, mesmo o filme tendo suas quase 2 horas e meia de duração. Mas bom, após ler algumas críticas, a conclusão que eu chego é que talvez o filme não era pra mim, assim, eu vi muitas pessoas que elogiaram muito, que gostaram muito do quão atual o filme é, das questões que ele traz e dessa bagunça dentro de tantos temas ser realmente algo intencional, né, e de você sair com essa sensação, assim, mas particularmente eu não curti. Eu acho que o filme poderia ter sido muito mais interessante e que ele também não precisava ser tão comprido. Eu acho que ele se alonga em alguns momentos, mesmo não conseguindo aprofundar muitas das temáticas que ele se propõe, assim.
Então, enfim, era um filme que eu tinha algumas expectativas altas, até pelos atores envolvidos, até pelo nome do diretor, mas honestamente eu não curti muito. Mas bom, pra mim esse filme tem uma nota 5 e ele tá disponível nos cinemas. Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar, comentar o que você achou de Eddington. Se você ainda não assistiu, deixa aqui nos comentários quais são as suas expectativas e também deixa aqui qual que é o seu filme favorito do Ari Aster, se você gosta do diretor. Enfim, não esqueça de ativar o sininho do canal pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui. E foi isso, e até o próximo vídeo.